Boa noite, Neusélia. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Rita. Vamos lá mais uma vez o nosso estudo, graças a Deus, né? Dando seguimento, né? Nossa leitura inicial é do livro Vozes do Grande Além, que chama Enquanto Brilha o Agora. Atendei enquanto é hoje aos enigmas que vos torturam a mente. Enquanto a lei vos faculta a bênção do agora, extirpai do campo de vossa vida os vermes da inimizade, os pântanos da preguiça, os espinheiros do ódio, a venenosa erva do egoísmo e o pedregulho da indiferença, cultivando com a segurança possível a lavoura da educação, as árvores do serviço, as flores da simpatia e os frutos da caridade. Enquanto os talentos do mundo vos favorecem, fazei o melhor que puderdes, porque provavelmente amanhã, quem sabe, amanhã talvez os problemas aparecerão mais aflitivos, os dias modificados, as oportunidades perdidas, as provas imprevistas, os ouvidos inertes, os olhos em plena sombra, a língua muda, as mãos mirradas, os pés sem movimento, a cabeça incapaz, a carência de tempo, a visita da enfermidade, a mensagem da morte. Despertai as energias mais profundas enquanto permaneceis nas linhas da experiência física, entesourando o conhecimento e o mérito, através do estudo e da ação que vos mobilitem as horas, porque possivelmente amanhã as questões surgirão mais complexas. Não nos esqueçamos de que os princípios de correspondência funcionam exatos. Sementeira do bem, colheita de felicidade. Dever irrepreensivelmente cumprido, ascensão aberta. Trabalho ativo, progresso seguro. Cooperação espontânea, auxílio pronto. Busquemos o melhor para que o melhor nos procure. Tendes convosco o solo precioso, fecundado pela chuva de bênçãos. Utilizemo-lo, assim, na preparação do grande futuro, recordando a advertência do nosso Divino Mestre. Avançai valorosos, enquanto tendes luz. O dia é hoje, né? Agora. E a nossa prece também é do livro Vozes do Grande Além, tá? Assim, em oração. É uma prece que eles fazem pelos religiosos, sabe? Assim, até um sacerdote que acho que faz essa prece, agora eu esqueci exatamente o contexto, mas eu sei que é pelos religiosos. Aí eu dei uma adaptada. Jesus, Senhor e Mestre, derrama sobre nós as bênçãos do teu olhar. Ensina-nos que a tua causa é aquela do amor que exemplificaste, que por isso não há cristãos separados, mas sim ovelhas dispersas de teu aprisco, a se dividirem provisoriamente nos tempos da fé viva, em que a tua doutrina é venerada. Tu que desceste da glória à manjedoura para servir-nos, induze-nos à humildade para que não te injuriemos o nome com a mentirosa soberania do ouro terrestre. Tu que estendeste a abnegação aos próprios verdugos, inclina-nos à bondade, à tolerância, a fim de que sejamos verdadeiros e fiéis irmãos uns dos outros. Tu que nos recomendaste a oração pelos que nos perseguem e caluniam, expulsa de nossa vida o ódio e a crueldade, a discórdia e o fanatismo que tantas vezes nos envenenam os corações. Tu que te detiveste entre cegos e estropiados, enfermos e paralíticos, distribuindo socorro e esperança, impele-nos a deixar nossa velha torre de egoísmo e isolamento, a fim de consagrarmos contigo à exaltação do bem. Tu que não possuíste uma pedra onde repousar a cabeça, guia-nos ao desprendimento e à caridade, para que a embriaguez da efêmera posse humana não nos imponha a loucura. Divino pastor, compadece-te do rebanho desgarrado nos espinheirais da ilusão e da sombra. Perdoa-nos e ajuda-nos, e que todos nós, acordados para a justiça, possamos retornar ao teu evangelho de amor, louvando-te o apostolado de luz para sempre. E a questão, né, da intolerância religiosa da gente, né, que como a gente vai falar hoje muito sobre melindre, né, existe também esses melindres entre religiões que a gente tem que superar para poder que todos, né, cheguem ao coração do Cristo, né, que esse é o nosso objetivo. Então, a gente está estudando, né, como o nosso miudinho do Evangelho, à luz da doutrina espírita, baseado no estudo do Uberaba, né, do miudinho do Uberaba, do Aloysio, e a gente está aqui no capítulo 13, estudando a parábola do semeador, que ele fala, né, que é muito conhecida, muito trabalhada
inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, e ela foca o quê? A questão da educação espiritual. Quando a gente estuda a parábola do semeador, ele fala que a gente tanto está estudando todo o processo educacional, não só de quem educa, mas também de quem é educado. Né? Que eu estava falando, geralmente, a gente pensa em instruir. Quando você fala em educação, você pensa em alguém que está ensinando. Levar o conhecimento, né? Mas levar isso, falar, igual a gente está falando aqui, é fácil. Né? Nós pegamos, estudamos, e no que ele falou, fomos em outros lugares, pegamos outros textos. Então, essa atitude é uma atitude mais fácil do que a gente começar a assimilar isso, essa assimilação, e a gente ter e colocar em prática isso. Né? Que essa que é a grande dificuldade. Então, é o que ele vai falar. Enquanto está só na fase intelectual, que você só tem que saber e ter esse conhecimento, a gente fica, né? Só precisa do raciocínio, do cérebro. Mas quando você tem que colocar isso, né? Acolher isso no seu coração, né? Acolher essa semente, né? E nesse estágio evolutivo que a gente se encontra, né? É muito difícil a gente ainda acolher sempre, pelo menos sempre, né? Existem exceções, né? Mas realmente no nosso caso a gente sabe que é difícil, né? Muitas vezes nós não somos capazes de acolher no nosso coração essa semente e fazer de acordo com o que a gente sabe que tem que fazer, né? A gente já tem o conhecimento, e muitas vezes é onde ele fala, né? Que a gente acaba tendo que passar por um sofrimento, que esse sofrimento vai preparar o terreno do nosso coração para que a gente possa se colocar no lugar do outro, né? Porque ela só acontece se a terra for preparada antes, né? E a grande maioria, por conta disso, chega pela dor, e não chega pelo amor. Que não é só necessário, né? Eu fiquei pensando sobre isso, né? O conhecimento, né? Conhecimento a gente tem. Qualquer um de nós pode alegar que não conhece doutrina. Mesmo porque está na Conhece. consciência, né? Para começar, está na consciência, né? Onde estão as leis de Deus, na consciência. Mas o problema, né, é você realmente, assim, sentir, né? Começar, né? Você se encantar pelo Evangelho. Porque a gente se encanta dentro dessa visão materialista, mas na hora que as coisas começam a apertar, né, a gente não tem a necessária tranquilidade, e aí só, se tiver só nessa fase, né, do conhecimento sem sentimento, sem coração, é difícil. E aí é o que eu pensei, tipo assim, a gente conhece, a gente entende, mas a gente coloca na posição de quê? De semeador, não de solo semeado. Porque você se colocar na posição de um solo semeado, precisa ser você ter um autoconhecimento, você né, interiorizar para ver os seus defeitos, se incomodar com eles, né, porque tem que ter um incômodo mesmo. Esse estudioso conversa muito com a Na minha aula de realidade, a gente evangelização. já está como espinheiro, né? Ainda está, né? A minha aula de evangelização dessa semana foi justamente o capítulo 3 do livro Jesus do Lar, que a Sara, né, que é criadora de cabras, ela pergunta para Jesus, né? Olha, estou achando lindo, maravilhoso, o senhor falou de perdão, de amor, concordo com isso tudo, mas como é que eu começo? Como é que eu faço? Né? Aí Jesus dá o exemplo do vaso, que ele fala, se você tira leite de cabra, como é que você faz para o seu produto estar sempre bom? Aí ela fala, eu tenho que lavar o vaso. Se eu não lavar o vaso, o leite que vai cair dentro dele vai azedar, vai talhar e já não vai servir para as coisas. Não é que não vai servir, mas achei isso interessante. Não vai servir para as coisas mais delicadas. Né, o leite talhado você ainda usa, mas não daria para fazer algumas coisas, né? E aí eu me lembrei também, eu fiz na aula até a bilha, né? Aquelas bilhas onde eles guardavam os líquidos, era uma vasilha torta que faz assim, né? Então aquilo devia ser uma coisa difícil de lavar. Não era fácil, não tinha produto, não tinha escovas, acho, né? Não sei como é que eles lavavam aqui. Então, quer dizer, aí você fica pensando, então, o que é o seu, aí ele fala, isso mesmo, que você tem que estar com o coração pronto. Aí no finalzinho ele termina dizendo que a água, quando cai num lírio, né, ela fica limpa, mas se ela cai na lama,
A mesma água, né? Quer dizer, a água do Evangelho, se ela cai num coração puro, que está preparado e acolhe ela, né? É muito semelhante. Mas se ela cai na lama, ela vira lama. Então, e aí eu lembrei também do filtro, dei o exemplo do filtro, que são as encarnações. Quando você passa, né? Aí até fiz um filtro para mostrar para as crianças, botando água suja, né? Você põe algodão, você põe embaixo é algodão, que tem até, né? O último é o algodão. Mas depois tem carvão, tem pedra, tem areia, tem a pedra menor, a pedra maior. Tudo isso vai fazendo, você tem que ir filtrando, né? Mas a gente sempre acha de fazer isso com o outro. Que eu acho que isso que é interessante nessa lição. Nunca você, que ele falou, né? Nunca, nunca é o seu solo que você está olhando. Você está sempre olhando o solo do do outro, outro. né? Então isso mas na realidade a gente está sempre semeando e sendo semeado ao mesmo tempo, né? Então o nosso versículo de hoje é o Mateus, né? Capítulo 13, versículo 7. Outra parte caiu sobre espinheiros, os espinheiros subiram e a sufocaram, né? E aí nós vamos falar, a palavra que nós vamos destacar hoje é os espinheiros, porque como o solo tinha alguma substância para colher a semente, né, ela até germina, ela deu um brotinho, mas os espinheiros mataram a planta. Eu vi uma palestra um estudo do Arthur, que ele fala, se o espinheiro brotou, é porque tinha solo, né? Então, por que brotou espinheiro e não brotou semente? Porque o solo escolheu o espinheiro. A gente escolhe, né? Existia alguma coisa que existe uma possibilidade da semente, uma possibilidade do espinheiro. Por que o espinheiro cresce? Porque a gente escolheu ele, né? Porque para nós apareceu, né? Foi escolha, né? Eu até achei uma leitura hoje a respeito disso, que fala assim, olha, quer ver? Está no livro, deixa eu ver aqui agora se eu vou achar. É tanta coisa que a gente acha, né? Não, eu tenho um monte aqui. O joio não cresce no campo ocupado com trigo. É isso que você falou aí na palestra do Arthur, está no livro de ânimo firme do irmão José. Então, se você deixa o terreno livre, né, O ele joio vai cresce, o crescer. espinho cresce. Aí vai crescer tudo, né? O que a gente está deixando no nosso terreno? Né? O potencial, né, para a semente crescer, né, para a gente realmente ser um solo aí adequado, existe, né? Mas quais são as nossas escolhas? Eu sou um espinheiro, estou deixando, né? Aí ele vai no livro Sinal Verde, que realmente é um livrinho, assim, é um dos primeiros que o pessoal pega, né? Eu me lembro que logo que comecei na doutrina, alguém me deu esse livro, ou me indicou, não sei, que é o capítulo 23, que chama Melindres. E realmente é um livrinho, assim, aparentemente pequeno, aparentemente simples, mas que é um livro de muita educação, né? Porque ensina, como ele falou, a não bater porta, a não bater panela, a não Tom de fazer barulho, voz. né? A voz, né? Educação mesmo, geral, né? Eu aqui, por exemplo, panela, por exemplo, às vezes eu estou com pressa, mas você não está nervosa, mas só o fato de você estar com pressa, você começa a bater. O Lincoln tem um ouvido muito sensível, sabe? Aí ele já faz aquela careta dele assim, sabe? Aí eu já dou uma maneirada. Porque aquele barulho, né, de bateção de panela é incômodo mesmo, né? Para quem está... Se você está fazendo, até você não está percebendo, né? Que eu acho que é isso que é muito complicado também. Eu fiquei pensando nisso. Às vezes você faz, nem tanto porque você está nervosa, mas porque você está, às vezes... acontece muito comigo, às vezes eu não dou atenção para a pessoa e a pessoa acha que eu estou... a pessoa se melindra ou se coisa porque acha que eu não estou dando, que eu estou com algum problema. Não é, às vezes, geralmente, eu sou agitada na maneira de fazer as coisas, então eu passo e não vejo mesmo, entendeu? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque fica parecendo algo que não é, entendeu? É só é quase que, vamos dizer assim, é uma indiferença, mas não é uma... Ah, você não olha, você não me olhou, você não me cumprimentou, você passou na rua, não me viu. É porque eu não vi mesmo, não é porque eu não quis ver, sabe? Aí a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque as pessoas às vezes sentem esse tipo de
Então, como é que é o texto aí? Não permita que suscetibilidade, né? Você quer ler? Não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Aí ele dá um exemplo assim, o quanto que, por exemplo, se você ser chamado atenção, né, na frente dos outros, aí você fica remoendo aquilo um dia, 2 dias, um mês, né? Quanto que a gente faz isso mesmo, né? Em algumas questões que surgem, a gente fica, né, remoendo aquilo, trazendo, né, Com o aquela coração assim, monoideia, né? é, fixado naquilo, né? Então, quanto que a gente tem que controlar isso? Dê aos outros a liberdade de pensar tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Isso aí é uma coisa que a gente faz demais também, né? Porque você tem a opinião, ele ainda dá o exemplo, né, da internet, né? Não é só o que o outro age diferente, né? Pensa diferente, é como você reage a isso. E hoje em dia a gente está criando assim muitas inimizades, muitas questões por conta dessa frasezinha, né? Porque você acha que o outro não tem a liberdade de gostar de outras coisas, de pensar de maneira diferente. Porque quando tem duas pessoas impondo cada uma a sua ideia e não estão propostas a um diálogo, que aí não é diálogo, né? Aí eu penso assim, você pensa assim, e eu quero que você pense como eu, e você quer que eu pense como você. Isso não vai dar em nada. Se você não tem uma proposta de ouvir o outro, né? De que nem ele vai falar aqui, de se colocar no lugar do outro, ver o que e chegar numa opinião mediana, algo que pode ser até o que você pensa ou até o que eu penso, mas você argumentar com lógica, com educação, para o outro ficar convencido, ou até você, e você também está pronto a ser convencido de, de alguma coisa, né? Aí tem um texto até que fala assim, às vezes você está convencido, mas não está convertido também. Então é outra questão. Porque se você até às vezes concorda com alguma coisa, né? Faz de boa para ir para a guerra, que eles falam, né? Mas naquilo ainda está te incomodando. Então, por isso que eu falei muito na nossa aula de evangelização da questão da sinceridade. Que às vezes tem que ter um certo atrito inicial, que não seja um atrito assim de briga, mas de contraposição mesmo, de posição. Olha, eu penso assim, isso aí eu não gostei. A sinceridade dentro de qualquer relacionamento, porque no caso da Sara, foi a primeira coisa que ela fez. A esposa do Benjamim, que é das cabras. Ela confessou para Jesus assim, olha, eu vejo, mas eu não consigo perdoar, eu ainda acho que as coisas são minhas, ainda tenho muito apego. A primeira coisa que ela faz é ser sinceridade. Então, dentro de um relacionamento, de uma conversa, onde você tem essa sinceridade dos dois lados e as duas propostas de se entenderem no meio do caminho, aí a coisa funciona. Agora, se você já entrar numa disputa de que a sua ideia é que está certa, que e ela tem que prevalecer, que é o que ele vai falar aqui, né? Só tem um jeito de todo mundo pensar do mesmo jeito. Você impõe isso a eles. Mas o outro também está impondo a você, aí vira guerra, né? E o bonito da vida é isso, justamente, né? Essa diversidade. E a gente aprendendo, eu vejo muito isso, a olhar para o coletivo, né? Não pode ser bom só para um, tem que ser bom para todos. Às vezes é o seu ponto de vista, que é a outra questão que ele fala aqui, ó, cada pessoa vê os problemas da vida num ângulo diferente. Então, é tudo uma questão de ponto de vista. Agora, a gente tem que direcionar esse ponto de vista sempre para um coletivo. Aí ele ainda dá o exemplo do jarro, né? Dependendo da posição que você tiver, aí você pede para descrever, quem está de um lado vai ver, né? Vai ter uma visão, quem está do outro. Agora, se você girar, aí o ponto de vista já muda, né? Então é isso que a gente tem que aprender a fazer. Até com as questões políticas, né, atuais, essa intolerância que a gente está vivendo nela, que as pessoas acham, gente, muda o ponto de vista, vamos ver, né, o coletivo, o que é bom, mas dê o outro ainda está olhando daquele jeito, dê a oportunidade dele ter, né, o ponto de vista dele. E
buscando essa transformação na gente, né? Da gente não ter esse radicalismo de achar que é sempre o jeito da gente que está certo. Em É muitas isso que até, ocasiões... inclusive, ele fala, né, das pessoas, lugares que têm muitas casas de espíritos, por quê? Porque aconteceu isso, alguém ou não ficou no poder, ou a ideia dele não prevaleceu, aí ele pega, sai e vai montar um outro centro, né? Isso é que sabe que acontece muito, né? E aí ele fala, quem faz a roda girar, né? É Deus, né? Deus vem e te coloca no lugar do outro, né? Para você vivenciar o problema dele, né? Aí ele Aí ele fala, continua, muitas vezes, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-lo. Aí ele ainda dá exemplo, né? Como que você vai questionar um autor se você nunca leu é, a obra? isso também tem Se muito, né? você não Pessoa que dá estuda, né? opinião, começa a falar fala de alfinete e avião, quando não fala, nem do alfinete ele dá conta, né? Não, e até em termos de doutrina, né, Rita? Até mesmo os espíritas, né? Você dá uma opinião pessoal, mas aquilo não é um aspecto doutrinário. Mas por quê? Porque você não estudou. Você é um simpatizante da doutrina, você tem conhecimento, mas na hora de emitir uma opinião, a sua opinião é doutrinária? Ela está embasada nos princípios fundamentais? É o que Bezerra chamou sempre a atenção de todos nós espíritas, né? A questão da unificação. A unificação está na obra. Então, se a gente segue aquilo que a obra está mostrando, que não foi uma coisa que surgiu aleatoriamente, foi uma coisa que surgiu dentro de um processo evolutivo com muito critério, com muita experimentação e com muita lógica, a gente tem que entender isso. Agora, em termos de doutrina espírita, a gente vê que o movimento está aí fazendo aberrações, mas por quê? Porque a pessoa não estuda. Ela não conhece e ela vai falar de uma coisa que ela não conhece, não estudou. Então, a gente cai em muitos equívocos, né? Equívocos. E outra coisa, aí, a gente até desacredita as pessoas, né? Porque aquela pessoa que ainda não tem muita firmeza doutrinária, enquanto ela olha para você e se vê como espírita, e aí a gente acha assim, a questão do nosso solo, né? O que a gente tem semeado, mas ela fala assim, nossa, ela é espírita, está agindo dessa maneira, aí ela vai achar que o espiritismo, que seria o culpado da minha ação errônea, equivocada. E, na realidade, o equívoco vem de quê? Dessa falta de conhecimento de cada um de nós. Né? Se a gente não estuda profundamente, e essa questão do estudo, eu tenho visto assim, com esse nosso estudo do Mildim, né? Acho que a pandemia foi muito boa nesse sentido, da gente estar mantendo esse estudo, porque cada vez que você estuda, você descobre o quê? Que você não sabe nada, que ainda tem dentro do não, processo e evolutivo, a aí gente você está... sabe, você até sabe, mas você também não faz? Você ainda não dá conta de fazer pelo menos, vamos dizer, quanto por cento você está colocando em ação disso? em Não é, ação. né? Que acho que no próximo episódio vai ser a semente 100, se você é 100, 60 ou 30, né? Então, a gente ainda acha que é mais para 30 mesmo, porque tem determinados momentos que você não consegue manter essa sintonia, a gente ainda não está no nível, e a gente também não pode cobrar isso. Nesse capítulo do que eu estudei também do Jesus no Lar, ele fala assim que nós somos bons e maus ao mesmo tempo, justos e injustos, credos e incrédulos ao mesmo tempo. Então, quando você vai ver uma pessoa, você não pode vê-la, vai falar assim, por exemplo, você vai ver o pessoal da internet, todo mundo só posta as coisas boas. Então, você vai achar que todo mundo é santo. Todo mundo só faz coisas alegres, tudo prazeroso. Qual que é o prazer? Né? Então, você acha que tudo que dá prazer é felicidade e tudo que traz desprazer é infelicidade. Não é. Porque, por exemplo, uma coisa muito clara, comer é um prazer, não é? Comer, você pode comer. Só que se você começar a comer todo dia, comer feijoada, comer doce, fazer um exagero de prazeres, isso vai se transformar em um desprazer, vai te fazer mal a princípio, e a curto e a longo prazo vai te fazer mal.
Então, você tem que tomar cuidado com esses prazeres. Da mesma forma, uma pessoa que você olha, você não pode idolatrar a pessoa. Você coloca ela num pedestal, né, um médium, ainda que fosse um grande líder religioso, um papa, por exemplo, ele tem os defeitos dele, ele é humano. Então, se você coloca ele num pedestal, o dia que ele fizer algo que você não esperava, você mesmo vai derrubar ele daquele pedestal. E você vai se decepcionar. E da mesma forma, você não pode pegar um bandido ou uma pessoa, alguém que está equivocado, e dizer que ele é mau, porque ele também tem coisas boas, que é o que ele está falando, né? Bom e mal ao mesmo tempo, justo e injusto, crédulo e incrédulo, ao mesmo tempo. A gente ainda está nessa fase evolutiva, então até o pior assassino, Deus o ama, ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele tem um espírito protetor, então ele não é 100% mal. A gente não tem esse 100% aqui, nem de maldade, nem de bondade, a gente é um misto disso tudo. E enquanto a gente não tiver entendimento em relação ao outro disso, e começar a achar, eu sou o santo e ele é o pecador? O pecador, é o que a gente acha. Eu vou ensinar, ele vai aprender? Não, a via de mão dupla. Muitas vezes, conversando com pessoas muito simples lá no centro, eu aprendi muito. Aprendi muito. E a gente acha que a gente sabe mais. Ninguém sabe mais do que o outro. Porque a vivência do outro, às vezes, tem alguma coisa que pela qual você não passou. E vice-versa, né? A vida é uma troca. É isso que a gente tem que tentar entender e tentar colocar em prática. Mas a primeira coisa que você tem que ter é o que é? A humildade. De admitir, né? Aí tem um texto aqui que eu até coloquei na nossa aulinha também, que chama O Márcio e os Discípulos. Já ouviu desse? É muito bom esse texto. Já, Caminho, né? Verdade. Onde que você... acho que é Caminho, Verdade e Vida, né? Então, ele fala assim... o discípulo aplicado diz: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O que o preguiçoso fala? Não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite seguir. Então, é o lugar onde você coloca o mas que faz que a muda diferença. tudo. É o mas, tipo assim, né? Olha, é humildade, né? Você tem a humildade de reconhecer, olha, realmente eu sou fraco, eu não tenho condições. Não, mas eu tenho a doutrina, eu tenho Jesus, eu tenho meus amigos, eu tenho coisa, eu vou conseguir, né? Olha o mas eu vou conseguir. Mas se você fala assim, você reconhece Jesus, põe o contra, vira, né? A frase. Realmente Jesus é bom, realmente Jesus é maravilhoso, realmente a doutrina é maravilhosa. Mas eu não tenho tempo. Mas eu não consigo. Mas eu não posso. Mas o mundo não deixa, o mundo me atrapalha, o mundo me chama, eu não aguento. Então, esse mas, né? Então, ele fala assim, o mas é a condição que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocado à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão, a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo, né? Só o mas. Olha o que o mas faz na nossa vida. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Mas Jesus pede, né? O que Jesus pede? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Que o Paulo de Tarso fala aos Filipenses. Essa leitura é muito interessante porque é isso que a gente tenta fazer, mas nem sempre a gente consegue, né? E aí, quando a gente não faz, ele vai de exemplo, né? Vai falar igual Jesus falou com Paulo, né? Não recalcitre antes os aguilhões. Se você mesmo avisado continuar a manter a mesma posição, tem aquele aguilhão que vai lá e vai te espetar, né? Que é a dor, né? A nossa rigidez, né? Em manter a mesma posição de pensamento e não ver através do outro,
é que vai muitas vezes nos Os prejudicar. orgulhosos serão sempre, né, aqueles de hipersensibilidade, né, a crítica, que não aceitam em momento nenhum que o seu ponto de vista possa estar errado, né? É. Aí ele continua falando, olha, melindres arrasam as melhores plantações de amizade, quem reclama agrava as dificuldades, e para a gente não cultivar os ressentimentos, né? Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Então é aquilo, cada vez que a gente reclama, que a gente queixa, né? Eu tenho que entender assim, igual a gente, né, Rita? Nós trabalhamos juntos, e aí o tempo todo a gente vai concordar? Claro que não, não existe isso. Né? E nem deve existir, não. As pessoas, é através do diálogo que você vai aprendendo com o outro, né? Que pode ser um jeito diferente, mas o que a gente tem que aprender, acima de tudo, é o respeito, né? Cooperar. O mundo é um regime de cooperação. A natureza é um exemplo disso. E a gente pode Isso é fazer tão isso. delicado, sabe por quê? Eu vejo assim, por exemplo, tem pessoas que têm postura de liderança, né? Elas são líderes natas, elas têm uma opinião forte, elas têm uma maneira de Ritinha. pensar. E aí, o outro não tem. Então, como é que você vai... se a outra pessoa também... Você tem que enxergar tanto quem está na posição de liderança, que é normal, é comum. Né? Tem gente que nasceu para obedecer, tem gente que nasceu para mandar. E isso em vários níveis. Por exemplo, eu posso ser líder em relação a uma pessoa, mas posso ser liderado em relação a outra. Não, eu não acho Não nem é a que eu tenho uma questão de postura de mandar, liderança, né? não É é a de questão de mandar. ser assim, Mas digo, proativo, se você tem essa desenvolve mais, condição né? de ter ideias, de ver as coisas, você também tem que ver que o outro, você não pode criar uma situação, que é uma responsabilidade dupla. Eu, por exemplo, eu dou uma ordem, eu tenho uma ideia e vou adiante nela. Mas se ela não for tão boa, a pessoa que está comigo, do meu lado, se ela começar só a concordar comigo, ela vai estar me prejudicando e prejudicando o todo. Então, ela tem que me puxar. Assim como eu também tenho que estar em relação ao... Entendeu? Eu vejo isso numa cadeia. Porque eu não sou líder de todos, eu posso ser líder num setor. Né? Por exemplo, pode ser líder em relação ao meu marido, mas não sou em relação ao meu filho. Meu filho, às vezes, tem mais liderança do que eu. Mas eu tenho que tomar cuidado para ele não me liderar a ponto de me subjugar. Para que a gente possa ter esse diálogo, essa conversa de sentar. A gente vê muito isso em empresa, né? Numa reunião empresarial, não pode o patrão chegar falando e não dar voz aos funcionários. Porque cada um tem a sua vivência, cada um vai enxergar a empresa de um ângulo. Um é vendedor, o outro é comprador, o outro é atendente, o outro faz a entrega. Então, tudo isso tem que ser visto de uma forma global para que a empresa possa crescer como um todo. É assim a nossa vida. É uma empresa. A gente tem que ter ideias para que tudo possa fluir da melhor maneira possível. E aí fazer cortes em algum lugar, aumentar outra coisa, minimizar outra, para a gente poder ter ações. E é isso que a gente tem que fazer. E agora, se você fica numa posição de espinheiro, que nem ele fala, né? De só querer ver do seu ângulo e não ir para o ângulo do outro, aí não tem entendimento, não tem jeito, né? Ele vai lá no livro Pensamento e Vida, capítulo 28, Enfermidade, que vai falar justamente da questão do espinheiro aqui, né? Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a tecidura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo, que a divina providência nos concede entre os homens com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Então, na realidade, assim,
é um campo mesmo, né, que a gente cultiva. E a gente tem que começar a ter o posicionamento que antes que o melindre tome conta da gente, a gente afaste aquilo ali para que não aconteça um mal maior, como aqui, né? Você chega até a adoecer, né? Em Não, porque é função dos magnético, né? melindres que É havitam. magnético, vai atingir o quê? O seu perispírito, né? Que é o que ele está falando aqui. Vai atingir o seu perispírito e depois vai atingir O o seu corpo corpo físico, físico. Não tem como, a longo trazendo prazo, doença né? e enfermidade, né? Isso é muito fácil de entender. Se a gente tem uma raivazinha, mínima que seja, se você não tiver uma vigilância, aquilo vai crescendo, vai crescendo. E aí, imediatamente, você percebe qual a alteração que aquilo dá no seu corpo. Né? Agora, imagine uma pessoa que vive isso o tempo todo, com a Um sofrimento, né? hipersensibilidade, a flor da pele, que tudo. Porque tem pessoas que são assim, né? Porque, igual você falou, nós somos alto e baixo, né? A gente, no estágio evolutivo que a gente está sempre oscilando. Mas a gente tem que fazer o quê? Ter um trabalho constante com a gente, de autodescobrimento, para que esses momentos de melindre, de crítica, de ressentimento, eles começam a ficar menores. Então, a gente tem que ocupar o nosso campo mental, né? Com o quê? Com coisas saudáveis, positivas. Cada vez que você faz um estudo, uma leitura edificante, você está fazendo o quê? Evitando, né, que o espaço que o bem deixa vazio, o mal vai lá e toma conta. Porque é igual, por exemplo, outro dia eu estava falando com as crianças também, olha, eu, por exemplo, eu tenho na sua casa, que agora está todo mundo na nossa casa por conta da pandemia, a gente está fazendo os trabalhos em casa, então, o dia que eu gravo com você, o dia que eu gravo, que eu vou participar da evangelização, tudo isso vai criando uma ambiência, não só na minha casa, né? Na minha casa, no meu vizinho, né? Tudo isso é uma grande egrégora que a gente vai criando, né? De vibração positiva. Esses momentos que a gente vai vivendo são momentos que está todo mundo, depois as pessoas vão assistir, tudo isso vai criando uma ambiência favorável, né? Para a gente ter cuidado de diminuir essas manchas, né? Que são essas questões, essas nossas vibrações inferiores. Aí no livro Passos da Vida tem uma mensagem da Sheila que é até conhecida, chama Pontos Mortos, você deve conhecer, né? Que é muito boa, porque ela fala o seguinte, ó: se a presença de alguém te constrange a sofrer penosa impressão de mágoa, recorda que nas vibrações desequilibradas a te impelirem para a inquietude, jaz um ponto morto do sentimento reclamando-te boa vontade para que lhe se extinga a perigosa existência. Aí ela vai falando aqui de vários, por exemplo, no trabalho, na família, por exemplo, na família. Se alguém te penetrou a família em condições que te atormentam, suscitando-te pensamentos de animosidade, é que a bagagem de circunstâncias que trazes de passadas reencarnações, aí te oferece um ponto morto, solicitando-te suprimi-lo com aplicações de tolerância em auxílio a ti mesmo. Então, todos trazemos do pretérito pontos mortos, que é indispensável banir da estrada, a fim de marcharmos ao encontro do futuro na posição de almas livres para a abençoada missão que nos é reservada. Quer dizer, a pessoa que tem sentimento, ela está presa nisso. É uma algema. E esses O pontos Haroldo tem mortos... uma palestra que ele fala assim, que às vezes é necessário a gente cair 20 vezes dentro da mesma falha para perceber se mancando. Ele fala assim, justamente isso. estejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração, preservando a saúde moral, como nos apressamos a defender o equilíbrio do corpo físico. Rendamos-nos à serenidade e à paciência no serviço infatigável do bem com o Cristo de Deus, porque o mestre da ressurreição é igualmente o grande médico da vida eterna, capaz de libertar-nos do jugo tiranizante da morte. Então, a gente tem que... Esses pontos mortos são essas coisas que é aquilo que está no outro, que está te incomodando, mas que você, no fundo, já está... E é aquilo que você tem que trabalhar. E a gente, às vezes, não enxerga, né? Não é que a gente não enxerga, a gente não quer enxergar, né?
André Luiz, corrige em ti o que te incomoda no outro. Está ali no sinal verde também. Quando ele falou do sinal verde, eu fiquei lembrando, eu fiquei rindo, porque eu falei assim, gente, é um livro que eu tenho há muito tempo, eu já emprestei meu, já perdi, já comprei de novo, porque eu gosto muito dele. Aí eu falei, mas tem um problema sério, ele está ficando só na estante, tem que começar a botar mais Tirar da prateleira, né? Tirar da prateleira. Depois ele vai lá, né, no livro O Espírito da Verdade, né, o Filho do Orgulho, capítulo 36. O melindre, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Então, quer dizer, a gente fica se sentindo, né, achando que é melhor que todo mundo, né? O melindre gera prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades, ao invés de aboli-los. Eu gostei desse termo que ele comenta bastante, né? Essa alergia moral demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Evitemos tal sensibilidade de porcelana, que não tem razão de ser. Então, o que é essa alergia, né? Alergia, dentro do processo físico, é uma hipersensibilidade que você tem, né? Agora, quando ele coloca a alergia moral, né? O que é? É essa hipersensibilidade à crítica, que você fica melindrado com qualquer coisa. Se saiu do seu ponto de vista, se saiu da sua zona de conforto, aí você já fica todo... É a pessoa cheia de mimimi, né? Não, é uma pessoa que sofre, é atormentada, né, que ele fala, né? Perseguida, acha que o mundo inteiro está contra ela, você olha para ela, ela já acha que olhou para mim com um olhar de não sei o quê. Teoria de conspiração, né? É um desconfiado, ele fala, é um desconfiado de plantão, né? E aí ele fala, né, a renovação da humanidade passa pelo esforço da confiança. Essa frase também é dura, né? Essa aí me... É dar crédito ao outro, né? Ele pode estar certo e você não, por que não? Ou ele pode estar errado dessa vez, mas às vezes, né, esse entendimento tem que ter, né? Por que você não pode errar? Por que ele não pode errar? Né? É a questão da inteligência emocional, né? De você ver que o outro talvez esteja certo, talvez não seja você, e não tentar, assim, prevalecer a sua vontade, mas chegar a uma verdade, né? Uma verdade consensual, pelo menos temporária, vamos dizer assim, porque a verdade que eles falam, né? Que a verdade é um espelho que se quebrou em 1000 pedaços e cada um tem um pedacinho e a gente está tentando, né? Montar ele de novo, mas não é uma tarefa fácil, né? Então, onde dá essas alergias, né? Eu gostei da expressão, né? Sensibilidade de porcelana, quer dizer, nossa, qualquer esbarradinha que der já está sendo, né, desmoronando, né? Fujamos a condição de sensitivas humanas, convictos de que a honra reside na tranquilidade da consciência, sustentada pelo dever cumprido. Com a humildade, não há melindre que piora aquele que o sente, sem melhorar a ninguém. E para terminar, meu irmão, imagine se um dia Jesus se melindrasse com os nossos incessantes desacertos. Nossa, né? Paciência que a espiritualidade tem com a gente, né? Você já imaginou se Jesus tivesse o tamanho do melindre que a gente tem, né? Nossa, mãe. Tem uma leitura naquele livro Ainda é Tempo, que foi até a menina, a Manuela, filha netinha do Helder, que deu a aula, que chama Balanço, que é justamente fala isso. A menina está brava, a história conta de uma menina que está brava com o amiguinho, aí a mãe vai falar para ela, bota numa balança as coisas boas que ele fez e as coisas que ele não fez tão boas. Né? E aí, no balanço, elas acabam chegando à conclusão que era um amigo dela, que ele já tinha feito coisas melhores do que piores. Então, nesse balanço, é que a gente tem que ter. Às vezes a pessoa, e é o que ele fala também, às vezes a pessoa nem é tão assim querida sua, mas aquilo que ela está falando pode estar certo. E aí, às vezes, é por isso que te incomoda, porque além de estar te incomodando o fato de ser uma verdade, te incomoda o fato de quem está falando com você, né? Que você acha que você é superior a ela, que você sabe mais que ela, e ela está te falando. Então, você tem que olhar não quem está falando, mas o conteúdo que ela está dizendo, se o que ela está te dizendo tem fundamento.
E se você tem esse olhar, aí, e se tem um laço forte, né, que ele fala, quando há um laço é muito forte, não tem esse milim. Porque quando o afeto é mais sólido, né, não acontece essa questão. A gente, às vezes, o problema é que essa sensibilidade de porcelana, que hoje em dia a gente vê muito em casamento, né, os jovens, né, se separam às vezes, não dão tempo da relação amadurecer para poder ter um entendimento. E aí ficam essas questões, né? Aí ele vai para o livro Sentinelas da Alma, capítulo 20, esquece lembrando, da Meimei. Você vai esquecer de quê? Lembrar de quê, né? O Meimei fala da solução, né? De como podar os espinhos para ser receptiva à semente do Evangelho. Não tem mais um tempinho, né? Então ela fala assim, quando a mágoa te envolva, antes que o ressentimento se te instale no coração, conturbando-te a vida, esquece lembrando. Recorda as bênçãos que possuis, a fim de que não entregues a própria mente a desequilíbrios que não compraste. Determinado companheiro te trouxe toda uma carrada de inquietações, afligindo-te os passos. Memoriza a legião dos amigos devotados que te alegram as horas e compadecer-te-ás daqueles que em vão procura complicar-te o caminho. Desgostos em família apareceram, criando-te problemas. Conta com os dias de júbilo e segurança que o lar te concedeu. Perceberás que os contratempos de hoje são leves nuvens que a força do tempo desfará. A empresa a que te deste acabou em fracasso, acenando-te com frustração. Revisa as iniciativas que já promoveste com êxito amplo e concluirás que o insucesso não passa de convite à renovação para que te recomeces as próprias atividades em linhas mais justas. Então, ele vai falando aqui, né? E no final ele termina assim, ó. Em qualquer dificuldade, não te prendas ao lado sombrio dos acontecimentos, para que não te escravizes ao peso morto das impressões negativas. Para a confirmação do que afirmamos, contempla a árvore benfeitora, que te oferece colheitas periódicas. Ei-la que se desprende das pancadas da ventania, das ofensas que lhe façam, a fim de atender ao próprio destino na produção dos benefícios em que te apoias. Diante de uma árvore simples e amiga, é possível aprender que a evolução se baseia no trabalho e que nas leis de Deus para servir é necessário esquecer e esquecer. Quer dizer, isso é mais ou menos o que eu falei do livro do balanço. Tem que olhar os dois lados, né? Ninguém é sombra e luz. Nós somos as duas coisas. E quando a gente começa a enxergar isso, a gente começa a ter uma ideia. Ver o outro como ele realmente é, mas principalmente se enxergar como você é. Ver as suas falhas, você tem tanto um lado bom quanto um lado ruim. E esses lados a gente tem que respeitar um do outro, né? O Arthur também fala muito isso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui no livro Opinião Espírita também tem uma frase, a leitura é grande, a gente já está no finalzinho, mas que fala o seguinte, ó, ser fiscal de ti mesmo, para que não te levantes por verdugo dos outros, e repagando os próprios atos, vive hoje a posição de juiz de ti próprio, a fim de que amanhã não amargues a tortura do réu. Então, achei interessante também, assim, porque o que a gente tem que examinar, né? A gente tem que examinar o jeito que a gente está agindo frente à vida. A responsabilidade, porque se a gente não faz isso, amanhã a gente vira réu também, né? É tudo uma questão também assim, o que vai provocar o melindre é o orgulho, e o antídoto dela é a humildade. Né? O livro Pensamento e Vida, o capítulo 24, vai falar da humildade. Então, a falta de humildade faz surgir na alma humana doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho, a cobiça, o egoísmo, a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções, né? Então,
Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa, no desequilíbrio emotivo, na ulceração, na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Quer dizer, se você não tem humildade de reconhecer que você tem também aquelas questões, né? Você acaba se colocando doente também. Tudo isso vai acabar, né, passando, são vibrações negativas, né? Aí o Arthur cita um sábio oriental que não diz o nome. Nosso grande objetivo na vida não é tanto buscar o amor, mas sim descobrir as barreiras que criamos para ele em nós. Porque o amor é quem nos busca. Nós é que fugimos dele e criamos barreiras para que ele se expresse através de nós. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, né, Santo Agostinho também fala, né? Observa a árvore, a fim de crescer para o alto, cresce primeiro para baixo. A fim de que seus galhos possam alcançar o céu, é preciso primeiro aprofundar as suas raízes, e isso é humildade. Por isso, quem não tem essa base, aquele que falta humildade, vive num constante estágio de fragilidade. O orgulho, porque o orgulho possa parecer forte, e às vezes você acha que o orgulho é forte, e que a humildade é frágil, né? Mas é justamente ao contrário. É o oposto. A humildade é forte, embora aos olhos do mundo pareça frágil. E o orgulho é frágil, né? Porque ele vive em constante estado de aflição. A pessoa orgulhosa, ela vive sempre aflita, porque ela tem medo de perder, né, alguma coisa que dá orgulho a ela. O humilde não, ele já tem aquilo é a questão, né, do fardo leve. Jesus é o fardo leve. Uma conquista. Tem outros, mas está no horário. Acho que já deu. Mais alguma coisa? Não, no livro também ajuda-se, o Celso ajudará, fala, né? Ninguém consegue prever o estrago que simples vibração negativa, depois de assimilada, é capaz de fazer em quem não soube evitá-la. Então, gente, é um minutinho só de vigilância que a gente cai em situações mais sérias, né? Então, a gente às vezes, tem por que conta ter muito... de você está até num ambiente bom, está conversando, mas alguma coisinha mínima espinha o outro, né? É um espinho mesmo. Você espinha o outro de alguma forma, aí o outro já reage. Se você reagir de novo, né, a questão da reação, a sua reação naquele momento, então, de repente, às vezes, até mesmo tendo razão, você baixar a guarda e deixar aquilo para depois, que num outro momento, né, a hora certa de falar, você vai colocar essa posição sua, mas você tem que ter essa sensibilidade de que aquele não é o momento de você ir contra. Talvez seja o momento de recuar. E esse recuo que a gente tem dificuldade de fazer, porque requer essa humildade de reconhecer que não está na hora certa, que você não está contra. Né? Na doutrina tem isso, né? Eles chamam outro, alguém que tenha mais amor para poder falar. Né? A malha, é o trânsito moral do livro do André Luiz, né? Qual que é o sinalzinho? É verde, amarelo, vermelho? Você tem que saber a hora certa, o momento certo, né? Passar no amarelo é perigoso. É, muito perigoso. Amarelo depois que passa, o amarelo é mais perigoso que o vermelho. Você pode olhar. Porque aí você acha, não vai dar. Vou. Não vai, não. Espera. Você não sabe o estrago, né? Que se vai dar tempo, né? É isso aí. Então vamos. Vou terminar também com uma leitura, é do livro Vida Feliz, é bonitinho, vai sintetizar tudo que a gente falou aqui a respeito do melindre, né? Dessas picuinhas que a gente fica aí na vida, né? Então, a nossa prece final, a gente encerra com ela. Afugenta o melindre da área de teu comportamento pessoal. Sempre encontrarás pessoas simpáticas ou inamistosas pelo caminho por onde segues. Não vale a pena melindrar-se, remoendo insatisfação.
toda marcha está sujeita a tropeços e dificuldades, que constituem desafios e emulação para o avanço. Uma jornada sem problemas torna-se monótona e desmotivadora. Se tu cresces em razão da luta que enfrentas, permanece, pois, de bom humor sempre, mesmo diante das pessoas congeladas ou agastantes. Que a nossa semana seja de muito bom humor, de muito comprometimento, né, com a mudança íntima, que a gente possa ser esse juiz de nós mesmos, tentando, né, fazer com que realmente o Evangelho deixe de ser só uma coisa conhecida nossa, mas que ele possa ser sentido. É o que eu desejo para todos vocês. Fiquem em paz. Até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, fiquem em paz.